Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, seguindo aí a nossa maratona de leitura bíblica, hoje vamos falar de Ezequiel capítulo 37, 38 e 39, caminhando aí para o fim de mais um dos livros, mais um dos escritos, documentos da Bíblia que nós estamos estudando, e graças a Deus por isso estamos conseguindo caminhar muito bem. Espero que você esteja fazendo a sua maratona bíblica, espero que você esteja em dia. Se não tiver, coloque em dia aí a sua leitura para que você não perca aí essa oportunidade de ler toda a Bíblia num período determinado. Bom, falando então de Ezequiel 37, 38 e 39, na verdade eu vou focar no capítulo 37. O tema do devocional hoje é mortos que vivem. É isso mesmo, né? Parece meio macabro aí esse tema, mas é exatamente o que acontece aqui na famosa visão de Ezequiel do vale de ossos secos. Deixa eu ler aqui a interpretação que Deus dá do vale de ossos secos. Só para você entender, talvez você nunca tenha ouvido falar desse texto. Ezequiel tem uma visão. Nesta visão, ele vê um vale de ossos secos. Deus então ordena que Ezequiel dê ordem, Deus ordena a Ezequiel que ordene aos ossos para que eles se levantem, e é de fato o que acontece. Os ossos começam então a receber vida. Depois Ezequiel profetiza e o Espírito vem sobre aqueles homens, ressurgidos, e aí eles recebem vida novamente. E agora o que eu vou ler é a interpretação que Deus vai dar desse acontecimento. Diz assim, Ezequiel 37, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Como eu disse, então, Ezequiel recebe essa visão, ossos secos que recebem vida através da ordem da palavra de Deus. E o que nós vamos ter nesse texto? Primeiro, Deus desafia o profeta a falar com os ossos. É isso mesmo. Deus diz para o profeta, diga para esses ossos. Deus mostra para o profeta um tenebroso vale de ossos secos e ordena que Ezequiel fale com eles. O próprio Deus então dá a interpretação desta visão. E aqui está o grande perigo desse texto. Qual é o perigo? O perigo é tentar recriar essa situação indiscriminadamente. Qual é o perigo aqui? O perigo é achar que qualquer situação na nossa vida, ela também pode passar pelo mesmo processo de recriação. Não, o texto está falando de um assunto específico e o próprio Deus dá a interpretação dizendo o seguinte, olha, esse texto se refere à nação de Israel, esse texto se refere ao meu povo e ele tem um objetivo único. Então, qual que são os dois pontos que nós devemos destacar em relação a esse uso indiscriminado da profecia? Primeiro, nós temos que lembrar que Ezequiel estava devidamente autorizado por Deus. Ezequiel, ele não chegou, viu um vale de ossos secos e falou, vou profetizar, já que sou profeta, e esse vale de ossos secos vai se levantar. Não. O que aconteceu aqui é que, autorizado por Deus, Ezequiel faz isso. Então, nem todo mundo está autorizado por Deus. Na verdade, hoje, no nosso cenário atual, quem está autorizado a fazer o que Ezequiel fez
é a palavra de Deus. Hoje, quem dá vida aos mortos, devidamente autorizado por Deus, é a palavra. Hoje, as escrituras, elas são a palavra de Deus autorizada, elas são aquela que, inspirada por Deus, pode então trazer vida aos homens. Você e eu não somos profetas à parte da palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela afirmar algo, nós vamos afirmar o que a palavra afirma. Se ela não afirmar, não vamos afirmar o que ela afirma. Eu não posso, da minha própria cabeça, começar a dizer para coisas aí que elas devem receber vida e achar que isso vai acontecer. Isso é desonestidade, né? Isso é mentira e não é correto fazer isso. Então, o profeta estava autorizado por Deus e nos dias de hoje essa autorização é dada à palavra de Deus e somente à palavra de Deus e a ninguém mais. Segunda coisa é que Deus autorizou o profeta em um caso particular. Deus autorizou Ezequiel, ele não fez o mesmo com Jeremias, ele não fez o mesmo com Isaías, nem com Daniel, nem com nenhum dos apóstolos. Por quê? Porque a questão ali era pessoal, ali era uma questão única, não aconteceu de novo. Então, muitas pessoas ficam falando para situações da sua vida, estou falando como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Isso é perder tempo, isso é estupidez, porque de fato o caso o relato do caso está ligado a Ezequiel e somente a Ezequiel. Não serve para todo caso, não serve para todo mundo, não serve para todo momento. Eu não posso usar isso indiscriminadamente, e aqui está o perigo de usar isso indiscriminadamente. E quando Deus dá a interpretação do texto, que foi o que lemos, nós vamos perceber que o texto é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Ainda que talvez não tenha a emoção, né? Porque alguns irmãos emocionados vão dizer, né? Olha, eu profetizo sobre o vale de ossos secos, levanta e anda e tal, não sei o quê. Isso pode até ser emocionante, mas não tem poder nenhum. O poder está exatamente na explicação que o próprio Deus dá do texto. O próprio Deus interpreta o texto e aí a gente não precisa nem fazer nenhum exercício de hermenêutica, né? Não precisamos nem usar as ferramentas hermenêuticas porque o próprio Deus já dá isso pra gente aqui no texto. Então, qual que é a interpretação do texto? Primeiro, lembrar que milagrosamente os ossos se transformaram em homens. Então, mostra que é uma ação exclusiva de Deus. Não é uma ação que depende do homem. Ezequiel ali foi apenas alguém que Deus autorizou a falar, mas quem fez todo o trabalho foi o próprio Deus. O próprio Deus é que fez aqueles ossos receber corpo novamente, receber carne, pele e tudo mais. E também depois o próprio Deus, através do seu Espírito, dá vida para aqueles mortos, né? Para aqueles corpos mortos, o próprio Deus é que dá vida para eles. Então, o próprio Deus é que trabalha para produzir aquele milagre e não o profeta que faz isso. Então, nós temos aqui duas aplicações para o que aconteceu. Como a gente pode aplicar o que aconteceu ali? Primeiro, a regeneração, que é ensinado no Novo Testamento, ou o novo nascimento. Então, assim como aquele vale de ossos secos, nós também estávamos em um vale de ossos secos e por uma ação milagrosa de Deus, nós éramos ossos apenas, e por uma ação milagrosa de Deus, nós recebemos vida. Jesus vai falar sobre isso em João capítulo 3, Paulo também vai falar isso em Tito capítulo 2, o lavar regenerador do Espírito, ou seja, nós que estávamos mortos, recebemos vida, recebemos a regeneração, o novo nascimento. O que caracteriza esse novo nascimento? Como eu sei que eu recebi esse novo nascimento? Bom, primeiro, o batismo nas águas é a representação desse novo nascimento. Lembra que o batismo, e aí é interessante o motivo pelo qual o batismo é por imersão, né? A ideia de alguém que deita no túmulo e levanta-se novamente. Então essa ideia de levar alguém para dentro do túmulo e depois tirar essa pessoa de lá. Então primeiro a caracterização aí
da regeneração é o batismo, mas não só o batismo, também a comunhão da igreja. Então, os nascidos de novo, eles anseiam e se sentem muito confortáveis na comunhão da igreja, que é a comunhão dos vivos, que é a comunhão daqueles que receberam o novo nascimento. Mas essa história também tem uma segunda aplicação ainda mais impressionante, que é para o futuro, que é a ressurreição. Se a regeneração é caracterizada pelo batismo e comunhão da igreja, a ressurreição é caracterizada pela esperança. A nossa esperança está exatamente no fato de que um dia nós, depois de mortos, vamos receber a ordem do Senhor e reviver novamente. É a ressurreição e a vida eterna. Vamos viver eternamente. Não vamos mais morrer. Aqueles que estão em Cristo podem ter esta esperança. Mas essa esperança também significa um novo modo de vida. Eu vivo a vida na terra de outra maneira. Por quê? Porque a minha esperança não está nas coisas que eu posso fazer durante 70, 80 anos de vida aqui na terra. Então eu não preciso aproveitar a vida, eu posso gastar a minha vida na causa do Senhor, eu não preciso quebrar princípios para viver experiências. Por quê? Porque a minha vida não acaba em 70, 80 anos. Essa é a principal mensagem desse Vale de Ossos Secos, que nós temos essa esperança de que um dia o Senhor vai também milagrosamente nos trazer de volta à vida e viveremos eternamente com Ele. Mas por último, então vimos aí que Deus desafia o profeta a falar com os ossos recebem vida e Deus promete um novo relacionamento com o seu povo. Versículo 14 vai dizer isso: porém o meu espírito em vocês e vocês viverão, eu os estabelecerei em sua própria terra. Legal isso aqui, né? Falar da esperança na terra, né? Porque muitos crentes pensam na esperança de um céu com anjinhos tocando harpa, né? Não, o Senhor diz: olha, eu estabelecerei na sua própria terra, na terra que vocês estão acostumados, né? Tenho para mim que passarei a eternidade nesse Brasilzão bonito. Talvez não como o Brasil, né? Mas sim nessa terra que Deus me plantou, que Deus me colocou. Mas aí é só uma especulação do Leonardo aqui, não posso encontrar nenhuma evidência bíblica para afirmar, né, ou para confirmar o que eu estou falando aqui. Mas voltando aqui para a palavra, ele diz: eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Então Deus agora promete um novo relacionamento com o seu povo, um relacionamento de presença, que agora ela é através da presença do Espírito em nós, mas um dia vai ser a presença real. Deus estará conosco e nós o veremos face a face. Essa é a promessa. Bom, moral da história, né? Vamos caminhar para o fim. Qual é a moral da história? O poder vivificador vem somente de Yahvé. Sem a presença de Deus não existe esperança para o seu povo. Sem o poder vivificador de Deus, o povo de Deus não tem esperança. Bom, desafio do Léo, aplicação final aí para a gente encerrar aqui o nosso devocional. Penso que nesse ponto vale a pena pensar no nosso status. Qual é o nosso status nessa manhã? Se você é um vale de ossos secos, a minha oração é para que você ouça a voz do Espírito nessa manhã e receba a vida. A minha oração é que essa palavra ela possa produzir um novo nascimento em você. Esse novo nascimento ele é caracterizado por duas coisas: o batismo, né, a passagem pelas águas, aquele morrer e ressuscitar, mas também é caracterizado pela comunhão da igreja. Ou talvez você já é um novo homem, você já recebeu vida, você já está em um novo relacionamento com Deus. Nesse caso, se esse é o seu status, se o seu status não é ainda de um vale de ossos secos, né? Se você recebeu vida e se você vê essa vida fluindo de você mesmo, se você já passou por isso, se você já experimentou esse novo nascimento, então viva como novo homem, com os seus olhos lá no futuro, aguardando essa nova vida que o Senhor te dá. Mas isso não significa que você não possa hoje desfrutar disso. Desfrute disso.
Desfrute da promessa da ressurreição. Não tenha tanta paura em gastar a sua vida. Meu Deus, os dias estão passando. Não, calma. O Senhor promete vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Meu Deus, já 17 minutos que eu estou aqui falando e já é hora de terminar. Então deixa eu terminar logo isso aqui, fazendo o que devemos fazer sempre em oração. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos nessa manhã reconhecer a Tua majestade, o Teu domínio e o Teu governo sobre as nossas vidas. Tu és aquele que através da Tua palavra nos deu vida e nos deu esperança. Vida no novo nascimento e esperança na ressurreição. Obrigado, porque aguardamos ansiosamente o dia em que receberemos do Senhor esse novo relacionamento prometido em Tua palavra. Sabemos e pedimos que o Senhor nos perdoe por isso, que por vezes vivemos como aqueles que não têm esperança. Mas, Senhor Deus, nesta manhã, renovamos as nossas forças no Senhor. A nossa esperança não está nessa vida, nem nessa terra, nem nas coisas dessa vida. Aqui, Senhor Deus, podemos passar por dores e aflições, mas a nossa esperança está na Tua promessa, na Tua gloriosa promessa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.